O amor de Jesus pelas crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Entre todas as manifestações de amor, ternura e compaixão que Jesus demonstrou durante sua vida terrena, poucas são tão puras, tão profundas e tão reveladoras quanto o seu carinho pelas crianças. Em uma sociedade em que os pequenos eram, muitas vezes, ignorados ou vistos como ainda sem valor social, Jesus rompe com os padrões da época e enaltece a infância com palavras e gestos que ecoam até hoje nos corações dos que buscam viver segundo o Evangelho. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, está um dos episódios mais comoventes da vida de Cristo. Traziam-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E abraçando-as, abençoava-as, impondo-lhes as mãos. Este trecho revela o coração de Jesus em toda a sua ternura. Ele não apenas aceita as crianças, ele as acolhe com alegria, as abençoa com as próprias mãos e ainda as coloca como modelo para todos os que desejam entrar no reino dos céus. Ao dizer que o reino pertence às crianças, Jesus não exalta apenas sua inocência, mas também sua humildade, confiança e pureza de coração. A criança depende completamente de seus pais, confia, entrega-se sem reservas, e é justamente essa entrega total que Jesus deseja ver em cada discípulo. Naquele tempo, os discípulos ainda não compreendiam plenamente a radicalidade do amor de Cristo. Ao afastarem as crianças, acreditavam estar protegendo Jesus de distrações ou perturbações, talvez achando que ele tinha assuntos mais importantes a tratar. Mas Jesus os repreende com firmeza e mostra que o reino de Deus não se constrói a partir do poder ou da importância humana, mas com corações puros e confiantes, como os das crianças. O amor de Jesus pelas crianças não se limita a um momento pontual. Ele continuamente usa a imagem da infância para ensinar sobre o relacionamento entre Deus e os homens. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Aqui, Jesus aponta para a necessidade de retornarmos a uma atitude interior de simplicidade e humildade. Tornar-se criança diante de Deus é abandonar o orgulho, o egoísmo e reconhecer-se pequeno diante da grandeza divina. O olhar de Jesus sobre as crianças é também um olhar de proteção. Ele alerta severamente: Ai daquele que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim. Melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem ao fundo do mar. Mateus 18:6. Com essas palavras, Jesus denuncia com firmeza qualquer forma de abuso, opressão ou injustiça contra os pequenos e deixa clara a responsabilidade que todos temos diante da infância. Esse amor de Cristo continua a se manifestar hoje em cada gesto de carinho, cuidado e defesa das crianças. Ele se faz presente nas mãos que alimentam, educam, protegem e evangelizam. Toda criança é a imagem viva do Deus que se fez menino no ventre da Virgem Maria. Cada olhar infantil contém uma centelha da esperança que Jesus trouxe ao mundo. Nos dias de hoje, em meio a tantos desafios que ameaçam a inocência e a dignidade da infância, violência, pobreza, abandono, abusos, falta de acesso à educação e à saúde, a mensagem de Jesus ressoa como um apelo urgente: Deixai vir a mim os pequeninos. Ele nos chama a sermos pontes e não barreiras, braços que acolhem e não mãos que afastam. A infância deve ser cercada de cuidado, amor e fé, pois nela repousa o futuro da humanidade, mas também a mais autêntica expressão do reino. Que possamos aprender com as crianças a confiar mais, a amar sem interesse, a perdoar com facilidade e a viver com o coração leve. Que o exemplo de Jesus nos inspire a proteger a infância com todo zelo e a nos tornarmos em espírito como os pequeninos, para assim reconhecermos em cada criança o rosto do próprio Cristo, porque afinal, ele mesmo disse: Quem recebe uma criança em meu nome, a mim me recebe. Marcos 9:37. Amemos, pois, como Jesus amou. Que o nosso coração esteja sempre aberto para acolher os pequeninos, com ternura, respeito e devoção. E que saibamos reencontrar dentro de nós essa criança espiritual que confia plenamente no Pai Celestial e caminha em sua direção com passos firmes, olhos brilhantes e alma leve.